Olá, continuando aí a nossa caminhada sobre o despertar espiritual, vamos falar um pouquinho hoje sobre a armadilha ou as armadilhas do caminho espiritual. E vou focar principalmente no orgulho espiritual. É muito útil compreender que existem armadilhas nessa nossa caminhada e que elas podem ser até camufladas e ficarem escondidas antes mesmo de sabermos o que está acontecendo. A maioria das pessoas está atravessando o território do despertar não permanente para o despertar permanente. Ou seja, existe aí um estágio em que passamos uma condição de despertar não permanente, ou seja, muitas pessoas ficam naquele despertar efêmero, ou seja, ele tem aquela vivência, aquela experiência num retiro, às vezes numa comunidade religiosa, e sente aquela sensação diferente, aquele prazer, e acha, que teve um insight, mas depois volta à vida normal. Então E muitos que estão na caminhada do despertar, eles passam nesse estágio, talvez a maioria, até entrar num voo cruzeiro, ou seja, num despertar permanente. Parte desse processo de transição pode incluir o surgimento, então, de certas ilusões, nas quais o ego se agarra ao despertar. O truque de algumas dessas ilusões é que elas podem ser bem discretas, embora possam ser óbvias para as pessoas que estão à sua volta. E nem sempre é fácil detectá-las em nós mesmos. A primeira, a armadilha principal, é ficar aprisionado em um senso de superioridade. Então, uma das ilusões mais comuns após o despertar é a ilusão da superioridade. E isso é muito comum nos círculos espirituais. As pessoas podem ficar presas a um senso de superioridade, estejam despertas ou não, é uma armadilha do estado de sonho. Após o despertar ou a metanoia, a mente egóica, ou seja, comandada pelo ego, ela pode entrar em cena e começar a sentir uma sensação pessoal de melhoramento, como se despertar tornasse uma pessoa melhor do que a outra. E isso é muito comum, é quase uma parte natural do processo do despertar. O ego, que é o construtor do estado de sonho, que a gente fica aí dormindo na ilusão, na hipnose do ego, ele pode então se apoderar dessa nova percepção e começar a criar o que eu chamo de um ego iluminado. Não há nada mais detestável do que um ego iluminado. É um ego que pensa ser e estar iluminado, um ego que ele acha que está desperto. Ele está usando parte dessa energia da realização do despertar para construir um senso de self novo ou superior. Ou seja, o ego aproveita dessa nova percepção que temos do mundo com o nosso despertar e começa então a criar, o mundo das ilusões do próprio ego, um ego agora iluminado, que está superior porque ele descobriu uma nova realidade que os outros não estão vendo. Então,
para o ego isso aí é um prato cheio. E é exatamente daí que nasce o orgulho espiritual. Com frequência, os indivíduos que têm esse senso dissimulado de superioridade querem se assegurar de que as outras pessoas os ouçam e saibam que eles sabem. Querem se assegurar de que as pessoas concordem com eles. O mais importante ainda, que as pessoas saibam que eles estão iluminados, que eles estão em um novo patamar. Cada um de nós tem de olhar e perceber se reconhece em si qualquer senso de presunção, qualquer senso de superioridade, qualquer senso de até de desdém para com alguém que não esteja teoricamente desperto. Se você identificar um senso de superioridade, saiba que essa não é a visão do despertar verdadeiro. Essa é a visão de um ego que está se agarrando ao despertar e fingindo estar desperto. É também importante saber que após o despertar, certa dose dessa superioridade é normal, mas temos que estar cientes disso, para não sermos engolidos por essa armadilha. E lembre-se que é apenas a mente que nos ilude. Todas as nossas ilusões começam em nossa mente. Todas as ilusões estão baseadas nas várias maneiras pelas quais falamos conosco e acreditamos no que falamos. A chave para desatar qualquer ilusão, para ver através de tudo que nos separa, é descobrir a sua origem. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra corrupção, porque por natureza o orgulho equivale a uma pessoa alimentar pensamentos elevados a respeito de si mesmo. Então, essa pessoa, ela acha que sua opinião a respeito de si mesma tem fundamentos corretos e, consequentemente, supõe que essa opinião não é muito elevada. Então, como resultado, não existe outro assunto em que o coração humano se mostra mais enganoso e mais impenetrável. A própria natureza do orgulho consiste em desenvolver uma autoconfiança e rejeitar qualquer suspeita de que em si mesmo o coração é mau. Então o orgulho assume muitas formas e moldes envolvendo todo o coração, como cascas de cebola. Quando você remove uma casca da cebola, existe outra por debaixo. Portanto, precisamos ter a mais intensa vigilância possível sobre o nosso coração, no que se refere a esse assunto do orgulho espiritual. Visto que o orgulho espiritual, por sua própria natureza, ele é secreto. Ele não pode ser bem discernido pela intuição imediata. O orgulho espiritual é melhor identificado por seus frutos e efeitos, que até mencionarei paralelo aos frutos contrários da humildade cristã. A humildade é o grande antídoto do orgulho. A pessoa
espiritualmente orgulhosa se considera cheia de entendimento e sente que não precisa de qualquer instrução. Por isso, ela se mostra pronta a rejeitar o ensino que outros lhe oferecem. Por outro lado, o crente humilde, ele é semelhante a uma criança que facilmente recebe instrução. Ele é cauteloso em sua avaliação de si mesmo e sensível a respeito de como está sujeito a tropeçar. Pessoas orgulhosas tendem a falar sobre os pecados dos outros, ou seja, sobre a miserável ilusão dos hipócritas, sobre a indiferença de alguns crentes que sentem amargura ou sobre a oposição que muitos crentes demonstram para com a santidade. A verdadeira humildade cristã fica em silêncio no que se refere aos pecados dos outros, ou fala sobre eles mesmos com tristeza e piedade. A pessoa espiritualmente orgulhosa encontra nos outros crentes, nos outros irmãos da comunidade que frequenta, um erro de falta de progresso na vida cristã. Enquanto o crente humilde vê muitos erros em seu próprio coração e se preocupa, a fim de que ele mesmo não se veja inclinado a ocupar-se demais com o coração dos outros. Ele lamenta muito por si mesmo e por sua frieza espiritual, esperando prontamente que muitas outras pessoas tenham mais amor e gratidão a Deus mais do que ele mesmo. Esse é o crente, é o cristão que segue o caminho da humildade, caminho oposto ao do orgulho. Porque o orgulho espiritual, com frequência, dispõe a pessoa a agir de maneira diferente em sua aparência exterior e a assumir uma linguagem e semblante e comportamentos diferentes. Por outro lado, aquele que está no caminho da humildade, embora se mostre firme em seus deveres e prossiga sozinho no caminho do céu, mesmo que todo mundo o abandone, ele não se deleita em ser diferente apenas por amor à diferença. Já o crente também humilde, ele não estabelece como objetivo primordial o fato de ser visto e observado como alguém diferente. Jesus chamou várias vezes a atenção dos fariseus, os religiosos da época, que adoravam ser vistos, ficavam orando em público, oferecendo, fazendo sacrifícios, justamente para serem elogiados como homens santos, como homens diferentes. O próprio nome fariseu é separado, ou seja, eu sou separado desse povo aí inferior, porque eu estou em outro patamar espiritual. Já o humilde está disposto a tornar-se tudo para todos os homens, sujeitar-se aos outros, conformar-se a eles e agradá-los em tudo, exceto, obviamente, no pecado. Então, o outro padrão das pessoas espiritualmente orgulhosas é justamente comportarem-se de maneira que leve os outros a fazerem delas o seu alvo. É natural para uma pessoa que está sob a influência do orgulho aceitar toda a reverência que lhe tributam,
elogios, se os outros mostram disposição para submeterem-se a essa pessoa, ao orgulhoso, e sujeitarem a elas, a pessoa espiritualmente orgulhosa está aberta a toda essa sujeição dos outros, aceitando espontaneamente, e esquece o princípio básico do Evangelho, que não é ser servido, e sim servir. Quem quiser se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Na verdade, aqueles que estão espiritualmente orgulhosos esperam que esse tipo de tratamento, formando uma opinião pervertida, né, sobre aqueles que não lhe oferecem aquilo que se sente que merece. Então vira um ciclo, né, que eles querem que as pessoas sirvam a eles, elogiem, gostam de serem vistos e, obviamente, adoram também julgar os outros. Para a teologia, o pecado do orgulho está no princípio e dá a origem ao mal, porque é o pior de todos os pecados. O orgulho acaba originando todo o erro, todos os pecados. Esse sentimento é capaz de destruir tudo o que é de Deus dentro de nós. Por esse motivo, ele tem o poder de nos afastar do Senhor. Para o Santo Agostinho, ele diz que o orgulho não é grandeza, mas é um inchaço. O orgulho, então, o orgulhoso está cheio de quê? Está cheio de ar, né? Porque ele não tem nada, ele só está inchado. Então, qualquer espeto, né? Qualquer alfinete pode desmanchar um orgulhoso. E o próprio Santo Agostinho fala do antídoto contra o orgulho, que é a humildade. Ele diz: observe a árvore, a fim de crescer para cima, ela cresce para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade. A humildade relaciona-se com a palavra humus, né, que é do solo. Aí só depois que ela lança aí seus galhos em direção ao céu. A humildade deve ser proporcional à grandeza, porque quanto mais alto alguém se encontra, mais fatal poderá ser sua queda. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:12, nos alerta: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Que Deus nos abençoe com um caminho espiritual vivido na humildade. A humildade é a senha de contato com Deus. Um grande abraço no coração.